Gente, a história que eu vou contar hoje vai fazer vocês ficarem com muita raiva. Estamos falando da pequena Sofia Estrela, aquela criança influencer de 8 anos, que tem 20 milhões de seguidores e que era considerada a criança mais feliz do Brasil. Pois bem, descobrimos que durante 4 anos ela foi explorada e abusada pelos próprios pais, que a forçavam a gravar conteúdo 14 horas por dia, roubaram mais de 15 milhões de reais que ela faturou e chegaram ao ponto de dopá-la com medicamentos, para ela ficar mais animadinha nas gravações. E quando a menina tentou parar de gravar porque estava exausta, eles a trancaram no quarto por dias como punição. A criança que alegrava milhões de pessoas estava vivendo um verdadeiro inferno em casa, enquanto os pais enriqueciam explorando o trabalho infantil da própria filha. Então respira fundo, deixa o like e prepara o coração, porque essa história vai mexer com todos os seus sentimentos. Para quem não conhece a Sofia Estrela, ela explodiu na internet aos 4 anos de idade, fazendo vídeos fofos de um dia na vida de uma criança. Os pais, Ricardo e Amanda Estrela, começaram postando vídeos espontâneos da filha, brincando, comendo, fazendo coisas engraçadas, e o público se apaixonou pela espontaneidade e carisma da menina. Em pouco tempo, ela se tornou a criança mais famosa do Brasil, com milhões de views em cada vídeo. O que mais encantava o público era como a Sofia parecia genuinamente feliz. Ela estava sempre sorrindo, sempre animada, sempre fazendo coisas divertidas. Os pais vendiam a imagem de uma família perfeita, onde a filha era livre para ser criança enquanto naturalmente virava uma estrela. Eles sempre enfatizavam que a Sofia ama gravar e que tudo acontece de forma natural e divertida. Durante 4 anos, a Sofia se tornou um fenômeno. Ela teve contratos milionários com marcas de brinquedos, roupas infantis, produtos de higiene e até mesmo redes de fast food. Ela lançou bonecas com o rosto dela, livros infantis, linha de roupas e até mesmo um aplicativo de jogos. Os pais sempre falavam que estavam guardando todo o dinheiro para o futuro da Sofia e que ela ia ter uma vida financeiramente segura, mas toda essa felicidade começou a desmoronar há 3 semanas, quando a avó materna da Sofia, Dona Conceição, resolveu contar a verdade. Ela não aguentava mais ver a neta sendo explorada e decidiu quebrar o silêncio, mesmo sabendo que ia causar uma guerra na família. E, gente, quando ela começou a falar, meu coração se despedaçou. Segundo Dona Conceição, a Sofia estava sendo torturada psicologicamente pelos pais há anos. Ela era forçada a gravar conteúdo por 14 horas seguidas, mesmo quando estava doente, cansada ou querendo brincar. Se ela chorasse ou tentasse parar, os pais gritavam, ameaçavam e chegavam ao ponto de privar de comida, até ela colaborar com as gravações. Dona Conceição revelou que a Sofia não tinha vida de criança normal. Ela não podia brincar com outras crianças, não podia ir à escola, era educada em casa para ter mais tempo para gravar, não podia comer doces para manter o corpo perfeito para as câmeras. E até mesmo as horas de sono dela eram controladas pelos pais baseado na agenda de gravações. E, gente, o mais chocante foi descobrir que os pais dopavam a menina. Dona Conceição revelou que eles davam medicamentos para ela ficar mais animada e sorridente. Durante as gravações, quando a Sofia estava naturalmente triste ou cansada, eles usavam estimulantes infantis para forçar ela a ter energia artificial. Era abuso químico em uma criança de 8 anos. A primeira bomba real foi quando Dona Conceição mostrou gravações secretas que ela fez quando estava visitando a casa dos netos. Gente, quando vocês ouvirem esses áudios, vão ficar revoltados. São gravações dos pais gritando com a Sofia forcando ela a sorrir direito, ameaçando tirar os brinquedos dela se não fizesse as cenas como eles queriam. Em um dos áudios mais perturbadores você pode ouvir a mãe falando: Sofia, para, você tem que sorrir e fingir que tá feliz. Senão a mamãe vai ficar muito brava. Lembra que explicamos que se você não gravar, a gente não vai ter dinheiro para comprar comida. Era chantagem emocional, com uma criança de 6 anos na Pocá. Outro áudio mostra o pai forçando a Sofia a repetir uma cena 47 vezes, porque ela não estava fofa
o suficiente. Você pode ouvir a menina chorando de cansaço, implorando para parar, e ele gritando que só iam parar quando ela fizesse do jeito certo. Era tortura psicológica pura. Mas Dona Conceição foi além. Ela mostrou vídeos que gravou escondido dos bastidores das gravações. E, gente, é de partir o coração. Você vê a Sofia completamente exausta, sendo maquiada para esconder olheiras, sendo forçada a tomar remédios para ter energia e sendo ameaçada pelos pais se não performasse bem. Em um dos vídeos mais chocantes, você vê a Sofia tendo uma crise de choro porque queria brincar com as bonecas em vez de gravar, e a mãe respondendo: "Boneca não paga as contas, você só vai brincar quando terminar de gravar todos os vídeos." Da semana, a menina tinha 7 anos e já era tratada como funcionária da própria família. A segunda bomba foi quando Dona Conceição revelou que os pais estavam roubando todo o dinheiro da Sofia. Segundo ela, em 4 anos de carreira, a menina faturou mais de 15 milhões de reais, mas não tinha nem 100 reais em conta própria. Todo o dinheiro estava sendo gasto pelos pais em luxo pessoal. Carros, casa nova, viagens, roupas de grife e até mesmo cirurgias plásticas. Dona Conceição mostrou extratos bancários que conseguiu fotografar escondido. A Sofia recebia entre 500 mil reais e 2 milhões de reais por mês. Mas todo esse dinheiro era imediatamente transferido para contas pessoais dos pais. Eles chegaram ao ponto de comprar uma mansão de 8 milhões de reais e registrar no nome deles, usando o dinheiro que legalmente pertencia à filha. E tem mais. Descobrimos que os pais criaram várias empresas fantasmas para lavar o dinheiro da Sofia e sonegar impostos. Eles registravam ela como sócia das empresas, mas eram eles que controlavam tudo. Era crime de apropriação indébita, sonegação fiscal e trabalho infantil, tudo ao mesmo tempo. A terceira bomba foi descobrir que a Sofia estava desenvolvendo traumas psicológicos severos por causa da exploração. Dona Conceição revelou que a menina tinha pesadelos constantes, fazia xixi na cama, algo que não acontecia há anos, e chegava ao ponto de se agredir quando errava nas gravações porque sabia que ia ser punida. Ela contou que presenciou a Sofia tendo crises de pânico quando ouvia a palavra gravar. A menina se escondia embaixo da cama, chorava descontroladamente e implorava para não ter que fazer mais vídeos, mas os pais ignoravam completamente o sofrimento dela e a forçavam a superar para continuar faturando. Dona Conceição também revelou que a Sofia havia desenvolvido um transtorno alimentar por causa da pressão. Para manter uma imagem perfeita, ela era proibida de comer vários alimentos pesada diariamente, e chegou ao ponto de esconder comida debaixo da cama porque tinha medo de pedir quando estava com fome. E, gente, o mais perturbador foi descobrir que os pais puniam fisicamente a Sofia quando ela não colaborava. Dona Conceição disse que presenciou eles trancando a menina no quarto escuro por dias quando ela se recusava a gravar. Ela ficava sem comida, sem brinquedos, sem contato com outras pessoas, até aceitar voltar a trabalhar. Quando todas essas revelações da Dona Conceição começaram a viralizar, os pais tentaram desmentir tudo. Eles fizeram um vídeo em família onde a Sofia dizia que era muito feliz e que adorava gravar, mas quem prestou atenção pode ver que a menina estava claramente sendo coagida. Ela olhava para os pais constantemente, parecia nervosa e falava como se tivesse decorado um texto. E é aí que veio a quarta bomba. Outros familiares começaram a se manifestar, confirmando tudo que Dona Conceição havia falado. Tios, primos e até mesmo ex-babás da Sofia apareceram com mais evidências. Uma ex-babá revelou que foi demitida porque se recusou a forçar a Sofia a gravar quando ela estava com febre. A ex-babá, Maria Oliveira, mostrou conversas no WhatsApp onde os pais mandavam ela dar remédio para Sofia ficar mais animada e não deixar ela dormir até terminar as gravações do dia. Ela também revelou que era proibida de dar comida para a menina sem autorização dos pais, mesmo quando a Sofia chorava de fome. Outro familiar revelou que presenciou os pais ensaiando reações emocionais com a Sofia. Eles forçavam ela a chorar de forma bonitinha para vídeos tristes, a fingir surpresas exageradas,
para vídeos de presente, e até mesmo mentir sobre gostos pessoais para se adequar aos roteiros que criavam. A quinta bomba foi quando descobrimos que outros youtubers mirins estavam passando pela mesma situação. A denúncia da Sofia abriu as comportas, e pelo menos 15 outras crianças influencers foram identificadas como vítimas de exploração similar. Os pais dessas crianças usavam exatamente as mesmas táticas: trabalho excessivo, medicação forçada, dinheiro roubado e punições psicológicas. Uma dessas crianças, o João Aventura, de 6 anos, teve a situação exposta pela própria professora. Ela revelou que o menino chegava à escola exausto, dormia durante as aulas e contava sobre como era obrigado a fingir que estava feliz, mesmo quando queria chorar. Os pais dele também estavam aplicando exatamente o mesmo esquema de exploração, e descobrimos que existia uma rede de sustentabilidade de agenciamento que facilitava a exploração dessas crianças. Havia empresas especializadas em maximizar o potencial comercial do influencers, Mihan, ensinando os pais como extrair mais trabalho e mais dinheiro. Tosfel era uma indústria organizada de abuso infantil. Mas a sexta bomba foi quando a Polícia Civil resolveu investigar e descobriu a extensão real da exploração. Eles encontraram documentos mostrando que a Sofia trabalhava oficialmente 16 horas por dia, incluindo finais de semana. Era Maze Q, um adulto em regime de trabalho escravo. Uma criança de 8 anos com carga horária de executivo. A investigação também revelou que os pais falsificavam documentos sobre a idade da Sofia para conseguir contratos publicitários que eram proibidos para menores de determinada idade. Eles chegaram ao ponto de alterar certidão de nascimento para fazê-la parecer mais velha e poder trabalhar mais. E, gente, descobrimos que o sofrimento da Sofia era muito pior do que imaginávamos. Os pais não só a exploravam para conteúdo, como também a alugavam para outros influencers. Ela era forçada a aparecer em canais de outros YouTubers, participar de eventos e até mesmo fazer aparições em programas de TV, sempre recebendo o mínimo de descanso entre as atividades. A sétima bomba foi quando descobrimos que os pais estavam vendendo informações íntimas da Sofia para a imprensa. Eles criavam escândalos e dramas artificiais na vida da menina para gerar mais mídia e mais dinheiro. Chegaram ao ponto de inventar que ela estava namorando outro influencer mirim para gerar buzz e aumentar a audiência. E mês, a investigação revelou que os pais medicavam a Sofia não só para as gravações, mas também para eventos públicos. Quando ela precisava aparecer em shoppings, festas ou programas de TV, eles davam remédios para ela ficar no ponto certo de animação e carisma. Era dopagem sistemática de uma criança. Mas a oitava e mais devastadora bomba foi quando descobrimos que outros youtubers adultos sabiam da exploração e eram cúmplices. Vários influencers famosos que colaboravam com a Sofia sabiam que ela estava sendo abusada, mas continuavam fazendo parcerias porque gerava views e dinheiro. Era omissão coletiva por interesse financeiro. Um desses influencers, quando confrontado, confesso que sabia que algo estava errado, porque presenciou os pais gritando com a Sofia nos bastidores, mas não quis se meter porque as colaborações com ela eram muito lucrativas. Ele escolheu o dinheiro. Em vez de proteger uma criança, o Ministério Público abriu investigação por trabalho infantil, maus tratos, apropriação indébita, sonegação fiscal e formação de quadrilha. O Conselho Tutelar retirou a Sofia da guarda dos pais e ela está sendo cuidada pela avó Conceição. Os pais foram presos e podem pegar até 20 anos do cadeia. A situação atual é que a Sofia está fazendo terapia intensiva para se recuperar dos traumas. Todo o dinheiro roubado pelos pais está sendo restituído para ela, e foi criado um fundo de proteção para garantir o futuro financeiro dela. Mas convenhamos, nenhum dinheiro vai apagar os 4 anos de sofrimento que ela passou. E, gente, o que mais me revolta nessa história toda é como milhões de pessoas assistiam aos vídeos da Sofia achando que ela era feliz, enquanto ela estava sendo torturada nos bastidores. Nós fomos cúmplices involuntários de uma exploração infantil que acontecia na nossa frente. E pensar que durante 4 anos
Sempre que alguém questionava se era saudável uma criança trabalhar tanto, era atacado pelos fãs e chamado de infantil. Quantas pessoas tentaram alertar sobre sinais de exploração e foram silenciadas pelo discurso de ela é só uma criança feliz? O caso da Sofia Estrela virou um marco na discussão sobre proteção de influencers. Mirins, o Congresso Nacional aprovou uma lei específica limitando as horas de trabalho de crianças influencers, exigindo tutela judicial do dinheiro delas e criminalizando a exploração comercial de menores nas redes sociais. Várias plataformas digitais também criaram regras mais rígidas para conteúdo infantil. E existe um movimento para exigir que todo influencer mirim tenha acompanhamento psicológico obrigatório para detectar sinais de abuso. A última informação que eu tenho é que pelo menos 30 outras famílias estão sendo investigadas por exploração similar. Várias agências de influencers mirins foram fechadas e a própria Sofia está se recuperando bem e já demonstra interesse em nunca mais gravar vídeo na vida. E a dona Conceição, ela se tornou um símbolo de coragem por ter salvado a própria neta, mesmo enfrentando a oposição da família. Ela criou uma organização não governamental para proteger outros influencers mirins e virou referência na luta contra a exploração infantil digital. Gente, que história mais revoltante, né? Pais que transformaram a própria filha em máquina de fazer dinheiro, que roubaram a infância dela para bancar uma vida de luxo, que medicaram uma criança para extrair mais trabalho e que ainda tiveram a audácia de fingir que estava tudo bem enquanto traumatizavam psicologicamente a própria filha. Esse caso mostra como é importante questionar sempre quando vemos crianças trabalhando nas redes sociais, mesmo que pareçam felizes. Criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que estudar, tem que ter direito ao ócio e ao erro. Não pode ser tratada como funcionária da própria família. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês já desconfiaram que alguma criança influencer estava sendo explorada? Acham que deveria ter mais fiscalização do trabalho infantil digital? E principalmente, como podemos identificar sinais de abuso quando vemos crianças nas redes sociais? Comentem aí embaixo porque eu quero saber a opinião de cada um sobre proteção infantil. E obviamente vou continuar acompanhando essa situação, porque infelizmente ainda tem muita criança sendo explorada por aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com quem precisa ficar ligado na proteção das crianças. Influencers, nos vemos no próximo vídeo com mais caos, mais acaso e mais verdades que precisam ser expostas para proteger os pequenos. Tchau, tchau.